Afinal, quem manda nos esquadrões da morte? Esses esquadrões protegem interesses de quem? E quem está a financiar este grupo? A KM é uma arma de guerra, não é uma arma de policiamento. Por que é que nós estamos a usar balas leais para conter levantamentos populares? Por que é que temos de matar as pessoas? Mas há bairros aqui, até a cidade de Maputo, onde realmente a pobreza está ali. Eu assisti há algum tempo atrás, acho que foi a coisa de um mês, uma reportagem na televisão a mostrarem as pessoas a tirarem água para consumir nas drenagens. Aqui perto onde nós chamamos a Maquinaga, ali atrás tem um bairro. E as pessoas consomem água da drenagem. Elas não tinham condições de realizar o funeral deste jovem que foi baleado pela polícia. Foi a família que me pediu apoio para poder realizar. Estavam com medo que o filho ia ser lançado numa vala comum, porque se tu não tens condições de realizar o funeral, o corpo vai ser lançado, não sei se é dentro de 7 dias, numa vala comum. Estas pessoas não são pedras, plantas ou invisíveis. Estas pessoas existem. Não, uma marcha é vista como uma questão de segurança e não como uma questão de reivindicação social. Se o Venâncio chega e diz às pessoas que estão a falar sobre fome, desigualdades, injustiças, isto não é agitar a população para manifestar? Eu não acho que seja agitar, mas eu acho que alguém sempre tinha que aparecer para fazer isto, não é? Infelizmente, como dizia o Baiano, na gênese da nossa república desde 1975 e até se calhar antes, né, na gênese da fundação do partido, etc., nós vemos que não há esta ideia de que as pessoas podem falar, não é? Olá a todos, muito bem-vindos ao Panorama Voices, onde vozes encontram a sua liberdade. Hoje vamos falar sobre direitos humanos em Moçambique, um assunto muito complexo e controverso, do qual tenho aqui convidados, pessoas nobres, e que vão ajudar-me a conversar sobre este assunto. Vamos falar sobre questões específicas, mas também questões macros, olhando para a história, olhando para as últimas manifestações que foram registradas em Moçambique. Eu tenho a honra de receber hoje Dário de Souza, advogado, Lisa Alberts é ativista e Baiano Vali, jornalista, para podermos conversar de uma forma menos complicada sobre direitos humanos e, se calhar, mais humanizada. Vamos falar menos dos números e mais sobre as pessoas, sobre os seus direitos. Os direitos humanos estão salvaguardados a nível de uma rede de direitos internacionais, mas também está patente na nossa Constituição da República de Moçambique e nas demais leis ordinárias. Entretanto, ainda é um desafio grande deixar com que os direitos humanos estejam a sobrepor todos os outros direitos e interesses, sejam eles privados ou públicos, não é? Então, muito obrigada pela vossa presença aqui. É um prazer muito grande ter a todos vocês. Nós estamos num contexto muito sensível em Moçambique, um contexto onde nós assistimos a atropelos de direitos humanos de vários níveis, a nível do Estado para com os cidadãos, entre os cidadãos e, se calhar, dos cidadãos para alguns elementos ou agentes do Estado. Eu vou começar por ti, Dário, como advogado e advogado que tem experiência em direitos humanos, diga-se, que
me diga qual é a visão que tem, assim, no culto geral, dos direitos humanos em Moçambique, o que é que está a ser violado, por que é que está a ser violado, e como é que nós podemos interpretar estas ações que têm vindo a acontecer nos dias de hoje. Olá, Selma. Boa tarde. É um prazer estar aqui consigo e com os outros colegas. De encontro à pergunta que colocas, bem, os direitos humanos em Moçambique ainda são uma grande controvérsia, não é? Em Moçambique e em África, de um modo geral. O Estado, na verdade, quando nós pensamos em direitos humanos, estamos a pensar essencialmente em obrigações do Estado e em direitos para as pessoas, não é? E o Estado, como tu dizias na tua apresentação, ratifica convenções, tratados, etc., que muitas vezes, no nosso contexto, não são respeitados. Eu vejo o nosso cenário como um cenário bastante nebuloso, em que ratificamos muitas coisas, portanto, a nível das Nações Unidas, da União Africana, somos daqueles países que somos bem vistos pelos outros pares, no sentido de que, pelo menos, há este compromisso, há esta preocupação de ratificação dos documentos, o que em África já constitui um desafio. Vários países africanos simplesmente não ratificam. Moçambique, em relação a isso, pelo menos tem esta preocupação de fazer a ratificação de vários documentos normativos internacionais. O problema é depois a implementação. E é aí onde está a grande controvérsia, que é muitas vezes colocarmos o interesse público à frente dos interesses individuais, dos direitos das pessoas. É muitas vezes justificado, e nós já ouvimos isso de alguns dirigentes do nosso Estado, por exemplo, frases como: em prol do interesse público podemos sacrificar interesses individuais. Eu lembro que houve uma ministra que disse isso há uns anos atrás. E quando estamos a falar disso, muitas vezes esquecemos que esses interesses individuais são, por exemplo, o direito à vida. Esquecemos que o tal Estado, esta figura Estado de que falamos, não passa de um conjunto de pessoas que somos nós, não é? A partir de um contrato social, formamos o tal Estado. Então, se esta pessoa, a vida, a integridade física é colocada em causa, no fundo estamos a dizer também que o Estado é colocado em causa. Então, ainda há uma grande dificuldade de perceber qual é o lugar do ser humano num Estado como Moçambique. E isto realmente é incontornável. Qualquer pessoa que está atenta consegue perceber isso, como muitas vezes o interesse público sobrepõe-se aos interesses individuais. Isso é um grande perigo quando falamos em direitos humanos. Ok, muito obrigada, Dário, por esta observação, e é muito importante a gente olhar para um contexto, não só o contexto político, histórico, mas também o contexto social baiano. És jornalista há muito tempo e assististe múltiplas fases de Moçambique, e também ouviste falar do processo de luta armada. Fomos para o governo de transição, entramos para a independência com um determinado centralismo democrático que também observou atropelos aos direitos humanos. Passamos para a fase de multipartidarismo também com violência, e estamos aqui hoje. 30 anos depois do início do processo democrático, falo das primeiras eleições multipartidárias de Moçambique, nós ainda temos conflitos, sobretudo pós-eleitorais, violentos. O que é que está-se a passar? Será que nós temos uma veia de violência como moçambicanos, ou existe uma
uma violência ou formas instituídas de uso da violência no país que não estão a ser formalizadas, mas existem. Bem, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Boa tarde também a Dário, a Lisa, com quem partilho este Panorama Voices de hoje. É preciso percebermos que todos, quer dizer, o ser humano tem um lado violento não é por acaso que os estudiosos encontraram formas de domar esse lado através, por exemplo, de contratos sociais, onde temos o soberano, o Leviatã, conforme outros haviam de descrever, sendo esse o garante e sendo esse aqui, todos nós, por exemplo, dizemos o seguinte, ok, elegemos um certo governo e, nesse sentido, esse governo é que deve zelar pelos nossos direitos. E também damos a esse governo o uso de força, não é? Quer dizer que é o governo, na Constituição do Estado, ele tem o direito de usar a força. Mas como é que essa força é usada? Já é outro assunto. E é aí onde, por exemplo, entra essa questão dos direitos humanos. Quer dizer que se formos a olhar para os acontecimentos depois da divulgação dos resultados eleitorais, podemos ver que houve um uso excessivo de força. Na introdução, dizias que tínhamos que olhar para as pessoas e não para os números, mas é difícil não lembrarmos desses números, que foram cerca de 300 e tal, pelo menos é o que diz uma organização. Outras pessoas foram cerca de 500 pessoas foram mortas, nem sei quantas pessoas ficaram feridas e que vão ficar com sequelas ao longo das suas vidas. Por causa disso, sequelas físicas e também emocionais e psicológicas. Não é? Então, por que dessa violência pós-eleitoral? Pois quer dizer que nós tentamos democratizar a nação moçambicana, mas eu quero crer que a democratização da nação, a tentativa de democratização da nação moçambicana, ela não parte de um pressuposto de boa-fé. Como é possível viver com fome durante dias, semanas, meses, anos, décadas e simplesmente não fazer nada? E olha, Selma, nós hoje, nestas manifestações que se seguiram às eleições, nós estamos a colher, no fundo, o preço destas diferenças sociais. Penso eu que a Frelimo ela foi forçada a ter que aceitar essa arquitetura democrática, porque, por exemplo, se recordarmos, as forças de então MNR, Renamo, estavam a quilómetros da cidade de Maputo. E não quer dizer com isso que as negociações não tinham começado antes, mas o mero facto de termos, não podíamos ir para além da cidade da Matola. A cidade da Matola daqui são quantos quilómetros? 10 quilómetros ou qualquer 10, 15 quilómetros por aí. Então era muito complicado, o que levou a Frelimo a sentar à mesa das negociações e aceitar que o país também abraçasse a democracia. Queres conhecer, Baiano, que a democracia não foi uma solução voluntária da Frelimo, foi uma solução imposta em função das circunstâncias da guerra civil ou do avanço da Renamo para a capital. E por isso assinamos os acordos de paz, aceitamos as eleições multipartidárias, mas não adaptamos o sistema para um sistema democrático. Não, sim.
mais ou menos isso o que estou a dizer. E a partir daí, porque penso eu que quando eu digo que não se negociou de boa fé, é que tudo que a Frelimo fez foi como continuar a manter, a reproduzir o seu poder. E nós estamos a ver, essas eleições deixaram a nu toda e qualquer ideia de que em Moçambique estamos, de facto, a construir um Estado de direito democrático. De alguns anos para cá, Moçambique tem sido um Estado autoritário. Quer dizer, a gente vê, eu que estou na sociedade civil, não sei quantas vezes é que vimos gorradas as nossas expectativas de realizar uma marcha para reivindicar seja o que fosse, porque o entendimento do governo, o entendimento do município é de que, por exemplo, a marcha ou uma manifestação, ela carece de autorização. Quando a lei, ela própria, fica clara, o que eu tenho que fazer é informar as autoridades que vou marchar no dia X e o legislador disse que todos os dias úteis a partir das 17 horas ou o final de semana, não é? E temos O final de visto, semana. o Baiano, que as manifestações não são violentas quando não há nenhum caderno reivindicativo. Temos a manifestação, ou a marcha, por exemplo, de dia 1 de maio, Dia dos Trabalhadores, temos a marcha do Partido Frelimo, temos marchas de celebrações, etc. Mas quando se trata de marchar para reivindicar direitos, para exigir uma prestação dos órgãos, dos titulares do poder, nós temos mortes, nós temos repressão e nesta altura não se observam os direitos humanos e nesta altura as instituições que tutelam a justiça e os direitos humanos praticamente ficam inertes. Não, porque que chegamos a esse ponto? Porque chegamos a esse ponto porque durante os últimos 10, 15 anos foi sempre difícil que o cidadão ou a cidadã pudesse se pôr na rua para, de facto, reivindicar os seus direitos. Sempre encontramos barreiras, então. É como se diz, uma panela de pressão, quando não tem não se vai se despressurizando, abrindo um espaço para que o vapor saia, ela acaba explodindo. E quero crer que, se nos recordarmos muito bem, nós tivemos a morte do Azagaia. Quer dizer, que a morte do Azagaia, ela veio mostrar o quão cormido estava essa questão dos direitos humanos, não é? Morto o Azagaia, ou os seus seguidores quiseram manifestar ou seguir o séquito fúnebre até ao cemitério. E não podiam passar de um determinado sítio, que é aqui, por exemplo, na rua que sobe, que passa pelo Ministério da Defesa Nacional e depois entra pela Jules Nyerere. Porque a polícia não quis deixar. Então, quer dizer que as pessoas, elas foram vendo tudo isto e foi por parte do Estado que foi violando sistematicamente os direitos. Primeiro, é a liberdade de manifestação, liberdade de associação. E depois da morte do Azagaia, tivemos uma outra manifestação, até que foi no final de semana, que uma organização requereu e aquela marcha foi dispersa de forma violenta. Então, talvez aquilo era uma antecâmara daquilo que depois veio acontecer depois dos resultados eleitorais. Então, enquanto a sociedade acreditava que estava-se a construir uma sociedade democrática, porque fazendo jus ao que aparece no corpo constitucional, porque disse que a Constituição diz que Moçambique é um Estado de direito, é um Estado de direito democrático, não é?
Estado de Direito democrático. Em inglês, e nesse sentido, tudo tem que ser com base nas leis, mas o entendimento da nossa polícia nunca foi esse. Os cidadãos ou as cidadãs, quando se manifestavam, era porque estavam a tentar um golpe de Estado, ou seja lá o que for. Foi isso que aconteceu depois da manifestação da Zagaia. Então, era muito complicado que o cidadão e a cidadã possam, num ambiente desses, fazer uma manifestação pacífica. Quando a própria polícia aparece a bloquear, ao invés de fazer aquilo que a lei das manifestações diz. A lei diz que a polícia tem que lá estar para garantir ordem e seguranças públicas, não é? Para garantir que os manifestantes ou as manifestantes sigam o roteiro acordado com o município, não é? Então, mas, no entanto, a polícia ela aparecia e era contra esse debate. Então, acho que não é por acaso que hoje temos todo esse desrespeito pelas leis, pela autoridade, porque, pronto, de alguma forma as pessoas saíram, perderam o medo e foram esses 15 anos em que elas não conseguiram fazer ou fazer as suas manifestações de forma pacífica. E hoje estão aí, infelizmente, não é? Não podemos dizer que isto aqui é bom, ok? Mas é necessário que quem de dever, quem de direito, olhe para si mesmo e diga, olha, as coisas estão a acontecer dessa forma. O que é que nós podemos fazer para que os moçambicanos reencontrem-se? Volto ao que dizia no início. Não há nenhuma sociedade que não é violenta. No entanto, há formas de quê? De levarmos com que todos, por exemplo, vivamos, né, dentro de um pacto de não violência. Por isso que aqueles que violentam, por exemplo, chamamos de criminosos. Mas neste momento é o tal cidadão, o pacato cidadão, que também acaba violentando ou violando, seja lá o que for. E o Dário falava, acho que da questão dos direitos, quer dizer que aqui temos o Estado e a ministra na altura, era a ministra da Justiça e hoje é a primeira-ministra, não é? Que disse essas famosas palavras que ficam célebres de que, em algum momento, o Estado, ele, por persecução do interesse público, pode subjugar o interesse, como é que os direitos privados, os direitos de particulares, então. E de alguma forma, o que vimos é que a polícia ela apareceu a defender interesses de um partido. É verdade, tem que se dizer isso. Por mais que use a capa do governo, de Estado, mas apareceu a defender interesses de um partido. Como é que o Elvino Dias foi morto? O Elvino Dias era de Podemos, né? Como é que o Paulo Guambe foi morto? Quer dizer, e nem falo das centenas que depois foram mortas, né? Cidadãos que não são conhecidos e neste momento ninguém está a falar deles. Pois, Baiano, sem querer te cortar, nós vamos falar daqui a pouco sobre os esquadrões da morte, que é outro assunto associado aos direitos humanos, e este assunto é muito importante e nós vamos dedicar um tempo para responder isto. Mas antes disso, eu queria falar com a Lisa. A Lisa tem feito algumas partilhas nas redes sociais sobre esta questão de direitos humanos e até certo ponto conotada com pessoa da oposição ou associada a Venâncio Mondlane, chamada financista, etc., que é típico
nos dias de hoje, quando você aparece publicamente a reprimir os direitos humanos. Mas os direitos humanos não são inerentes a interesses partidários ou simpatias ideológicas. Os direitos humanos cobrem a todo ser humano, independentemente da sua ideologia, da sua cor, da sua crença. E nós sabemos que muitas pessoas que estão nas ruas reclamam de condições básicas de sobrevivência. Nós estamos a falar da fome, nós estamos a falar sobre questões de saúde que também estão associadas à fome. Injustiças, uma série de injustiças. Falamos, por exemplo, das questões de doenças como tuberculose, malária, HIV, que matam muita gente todos os dias. E é preciso, obviamente, se encontrar soluções para estes problemas e uma forma de pedir justiça para estas pessoas, ou uma forma destas pessoas se expressarem, é irem às ruas e manifestarem-se. Mas o que nós vemos é muita repressão, mortes, torturas, etc. Qual é a sua visão sobre estas pessoas que estão na rua, Lisa? Eu sei que já esteve em algumas manifestações. Quem são estas pessoas? São vândalos? Não, nem um bocadinho, porque eu tenho também participado em algumas manifestações. Não é Xitsungo também, você é Xitsungo. Então, não, foi incrível, porque estivemos lá juntos a cantar e houve uma união incrível. E é por isso que também fiquei chocada depois de ser acusada de várias coisas, porque eu não vi nada de violência, não vi nada de vandalismo, a maioria só quer o mínimo, é por isso que estão aí. Quais foram as acusações de que foi sujeita, por exemplo? Não foi acusado diretamente, mas indiretamente foi partilhado um fake news que são suecos que estão a financiar o golpe contra o Estado. Eu fiquei totalmente chocada porque esteve aí a manifestar-se, cantar pacificamente, mas o mesmo dia... nasceu em Moçambique, não é? Sim, nasci no Hospital Central e... Moçambicano, não é? Desculpa? Tem BI moçambicano, bilhete de identidade. Sim, cédula de nascimento, mais tudo. uma forma de violência, porque esta questão, muitas vezes, quando a gente apresenta uma opinião diferente, levanta-se várias coisas. É a questão do tribalismo, é a questão do racismo, é a questão de segregação social, etc. E isto ajuda a polarizar a discussão e escondermos as verdadeiras atrocidades dos direitos humanos que estão hoje a ser levantados. Mas pronto, eu gostaria que desse também a sua perspectiva sobre isso. Era só um comentário sobre esta questão de segregar as pessoas que falam sobre os direitos humanos e dizer que elas não têm propriedade para falar sobre isto. Não tenho muito a dizer, somente que a única coisa que eu quero e nós queremos, eu mino para a maioria, mais nada. A minha história, o que tem passado não tem nada a ver com isso. Temos que continuar para haver justiça dentro do nosso país e que temos nossos direitos que sejam respeitados. Temos direito de livre expressar o que nós sentimos e merecemos uma realidade que favorece a maioria e não a minoria. Não há dúvidas, porque se nós olharmos para o espectro geral, olharmos para outros contextos onde também existem conflitos, existem outras formas de proceder. É para si, Dário. A polícia, quando controla manifestações em países onde os direitos humanos são respeitados, raramente usa balas reais. Por que é que nós estamos a usar balas reais para conter
levantamentos populares. Por que é que temos de matar as pessoas? E as balas, segundo a Ordem dos Médicos, um grupo dos médicos, elas são dirigidas aos órgãos vitais, na cabeça, no coração, etc., que claramente mostra que não se quer dissuadir a população a não manifestar, mas quer-se, de alguma forma, atingir as pessoas e intimidar as pessoas. Quais são as consequências jurídicas que isto pode trazer, se não for em Moçambique e se calhar fora? Será que isto é assim e vai ficar assim, Dário? Bem, não era suposto, Selma, na verdade, mas também lembrar que este até não é um problema só de períodos pós-eleitorais. É um problema da nossa polícia como um todo, que não é republicana, para já, e que é extremamente militarizada. É só lembrarmos que a nossa polícia em Moçambique anda com uma arma, que é uma arma de guerra, portanto, no meio da rua, da via pública, coisas que nós não vemos em qualquer outro lugar do mundo, não é? Não é suposto. Portanto, nós vivemos em constante perigo porque a nossa polícia está com armas de guerra, portanto, nas localidades, enfim, e qualquer cidadão que esteja a passar pode passar por uma situação de perigo, porque realmente a polícia não está preparada, não tem os meios adequados para conter. De um modo geral, era suposto termos uma polícia anti-motim, o que não é o caso. Nós temos uma polícia que tem o nome de já vem, que é uma unidade de intervenção rápida, ou seja, a intervenção é rápida e uma intervenção rápida não será, com certeza, a mais acertada, a mais assertiva, porque o mais importante é chegar e debelar de forma rápida aquilo que consideramos que seja o perigo e não olhando necessariamente para os direitos que estão em causa. Perguntavas quais são as consequências. Obviamente que há consequências para o país a nível internacional e eles sabem, não é? Como eu dizia no início, nós ratificamos tratados e convenções que trazem obrigações claras para o Estado em relação à vida, não é? Da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana e que não é respeitada. Então, há consequências na arena internacional. O que acontece em direitos humanos, e os Estados também sabem disso, é este caráter de soft law que têm os direitos humanos, não é? Quando a gente diz soft law, traduzindo, seria aquela lei mais leve, não é? É muito difícil, quando começamos a falar sobre responsabilização do Estado na arena internacional, nesses organismos, alguma responsabilização que realmente pese, que realmente possa pesar naquilo que é o próprio Estado. Portanto, temos um arcabouço normativo muito bom na arena internacional, mas depois como é que isto se efetiva? Como é que Moçambique depois responde perante um Tribunal Africano de Direitos Humanos, perante a Comissão Africana, por exemplo, de Direitos Humanos? Então, os direitos humanos em si ainda são uma área do direito que precisa de ser aprimorada. Porque muitas vezes nós, como ativistas, apresentavas a Lisa como ativista, mas nós somos todos ativistas, sentimos-nos frustrados porque até sabemos quais são os direitos dos cidadãos, até sabemos quais são os remédios, conhecemos as instituições. Eu tenho experiência de trabalho na Comissão Africana, nas Nações Unidas, com diversos organismos e instrumentos, mas depois há ali um momento em que a coisa não progride, não é? Principalmente quando estamos a falar de um sistema africano de direitos humanos que tem muitos pontos de fuga que realmente fazem com que não seja um sistema perfeito. E os nossos Estados têm conhecimento disso. E a imperfeição deste sistema também decorre do interesse dos Estados africanos de tornar o sistema africano imperfeito. Então, é extremamente complicado
Por isso é que os nossos Estados africanos, e falo principalmente de Moçambique, têm a liberdade de colocar a vida em risco, porque no fundo sabem que há muito pouco que se possa fazer a nível das instituições internacionais, principalmente das instituições africanas de direitos humanos. Pois, é um assunto muito delicado, mas eu costumo dizer que o exemplo vem de cima, não é? Fala-se da polícia, fala-se das forças de defesa e segurança, do exército, etc. Mas nós não vemos, Baiano, nós não vemos, se calhar seja muito distraída, algum statement da parte de quem lidera, falo o Presidente da República e os demais membros do governo, incluindo o Ministro do Interior, Ministro da Defesa, Provedor de Justiça, entre outros, até aos tribunais, este discurso pró-direitos humanos, pró-direito à vida, e posso até dizer, até o Conselho Constitucional, que é o garante da Constituição, não tem um discurso pró-direitos humanos. Será que não se fala porque estão a morrer pobres, estão a morrer pessoas que não estão de acordo com o Partido Frelimo ou da ideologia que se segue, ou talvez não estão de acordo com as prioridades governativas, ou porque realmente não estamos a viver um sistema onde os direitos humanos não fazem parte da equação, Baiano? Por que este silêncio? E nós estamos a falar de, segundo, por exemplo, o CDD, são 600 mortes. Estamos a imaginar 600 famílias sentadas a chorar e sem nenhum amparo, sem uma palavra. Isto tem efeitos sociais muito profundos, Baiano. Baiano, estás no mute? Sorry. Sim, pois, infelizmente vou dizer algo que vai parecer muito controverso. No entanto, quando eu falava de que o Partido Frelimo abraçou os ventos da democracia por uma questão de imposição, não é? De guerra. Depois, todo o resto que o Partido Frelimo faz é no sentido de se perpetuar no poder. Quando assina a carta, tornamos-nos signatários da Carta dos Direitos Humanos, eu acho que fizemos no sentido de sermos reconhecidos, né, no Conselho das Nações como, nesse caso, um Estado democrático, mas que ao mesmo tempo abraça essa carta. E há muita coisa na carta que o próprio Estado, nesse caso, não vai por aquilo que ele próprio assinou, não é? E temos, então, quando nós, neste momento, temos cidadãos, partindo de lá de cima, onde o presidente da República não consegue dizer uma palavrinha de conforto, e isto é algo que eu vi. Começou, acho que com o presidente Guebuza, vai com o presidente Nyusi, e agora, não sei, né? Que eu me recorde, o presidente Chapa ainda não disse nada sobre essas mortes. Não se recordarem, houve aquela semana em Palma onde morreram pessoas. Levou ao então presidente Nyusi 5 dias para comunicar-se à nação, e não foi porque ele ia se comunicar à nação, ele estava num outro evento, acho que era a inauguração de um edifício do Instituto Nacional de Segurança Social, na Ponta do Ouro, e então a pergunta foi lançada:
E recordo-me, quer dizer, que estamos a matar-nos por causa do gás, ou que é por aí. Mas falar com a nação, dizer o seguinte: primeiro, como presidente, ele tem que ser o confortador em chefe. Não é só comandante em chefe, confortador em chefe. Quer dizer, temos mortes, é necessário que falemos. Olha, estão a morrer pessoas. E depois, é o mesmo presidente Nussi, porque a grande parte das pessoas foi nos últimos dias da sua presidência que as pessoas morreram. E ele repercutia o discurso do então comandante-geral da polícia. Estão a morrer polícias, mas estão a morrer polícias. Quer dizer, os polícias estão acima de nós enquanto cidadãos, não é? Então, a ideia, e eu olho para a polícia de uma forma, é que a polícia ela é treinada. Eu sei que eles têm tido cursos de direitos humanos, mas eu não vejo isso na forma como a polícia ela atua no seu dia a dia. E o Dário mencionou uma coisa muito importante, a questão da arma. A KPM é uma arma de guerra, não é uma arma de policiamento, não é? Então, o que acontece? A formação da polícia é militarizada. A arma que ele vai empunhar vai ser a sua própria mente, é uma mente já militarizada, onde que ele olha para as questões sociais como questões de segurança. Não, uma marcha é vista como uma questão de segurança e não como uma questão de reivindicação social. E todos aqueles que estão na marcha são vistos como hostis. São pessoas hostis à própria segurança e segurança pública, não é? Então, é daí o uso excessivo da força e essa violação sistemática de direitos humanos, porque se fosse apenas um polícia ou dois polícias, podíamos dizer que é aquilo que chamam de outlier, em inglês, né? Mas isso é sistemático, quer dizer, temos quase toda a polícia a agir da mesma forma. Então, ela tem uma cultura de repressão contra os cidadãos, tem um despreparo total de lidar com a população. Tivemos alguns casos, e acho que esses são os casos que são outliers, onde eu vi, acho que nós vimos vídeos de algum comandante da polícia que negocia com os manifestantes. Não. Esses são casos raros e notáveis no seio da polícia, mas o resto é essa repressão que parece que começa de cima, onde o próprio presidente da República não tem a noção de mandar dizer ao seu comandante-geral da polícia, digo, olha, Estado moçambicano é um Estado de direito e democrático, a todo momento ela está a domesticar os direitos humanos. Quer dizer, que a nossa luta tem que ser de domesticar a Carta dos Direitos Humanos e que isso seja refletido em todas as nossas ações, não é? É na forma como nós agimos. Então, é muito complicado que tenhamos políticos assim, primeiro, porque acho que eles é que têm que dar os comandos, dizer que Moçambique é um Estado de direito democrático, Moçambique ratificou a Carta Universal dos Direitos Humanos, a Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos. Então, onde é que isso se reflete no modo em que os nossos políticos agem e no modo em que a nossa política age? Até fiquei surpreendido que o Exército tivesse tido uma postura mais republicana e talvez uma postura um pouco pró-direitos humanos do que a própria polícia, não é? Então, Mas isso também pode ter a ver com os comandos, não é? Quem está na liderança da corporação. Pode ser, mas esses comandos têm que ser universalizados na República de Moçambique. Não pode ser algo, quer dizer, que
porque a questão do Estado não deve depender da minha ética ou moral privada, da minha vontade privada e particularista. Tem que depender de um quadro. Estado é isso. Então, quando se sou comandante-geral da polícia, decido que não, temos que reprimir e não haver responsabilização. Porque esquece que é um outro problema. A partir da altura em que ele viola os direitos humanos dos cidadãos e das cidadãs, é necessário que seja responsabilizado. E essa responsabilização passa, por exemplo, pela sua exoneração, que não está a cumprir com os preceitos e desígnios nacionais. Pois. Lisa, nós anunciamos a início deste debate que íamos olhar mais para questões humanas, ou incidir mais sobre isto, porque muito pouco é falado, não é? Nós vemos imagens muito, muito fortes nas redes sociais, é uma violência tremenda e que traumatiza bastante. A Lisa provavelmente já deve ter ouvido ou visto algumas histórias muito interessantes. Que tipo de memórias tem destes dias das manifestações, do que tenha visto ou ouvido, sobretudo relacionado com violação de direitos? Eu queria falar diretamente sobre o que Baiano falou, que é a responsabilidade da polícia, porque eu fui contatado pela um membro de um dos meus grupos que tem várias redes sociais, porque o vizinho dele foi baleado pela polícia no bairro deles. E eles não conseguiam realizar o funeral e estavam preocupados, estavam reunidos com a igreja para realizar isso, mas não tinha condições de realizar. Então, ela fez o pedido a mim para ver se podemos realizar esse funeral para o filho desta família que foi baleado. O filho foi baleado pela polícia. Infelizmente, não tiveram apoio nenhuma da polícia, mesmo tentando ir lá várias vezes. Então, eu decidi que eu vou apoiar e tentar realizar este funeral. Então, a sair da minha casa, passamos ao Lite, que pessoas vivem com extremo luxo e condições, e logo aos arredores estamos a viver uma pobreza extrema, e isso não tem nada a ver com a brutalidade que estamos a enfrentar neste momento, mas uma sociedade falida, onde que eu sei, dentro de Moçambique, tem muita solidariedade dentro dos bairros e as aldeias, e eles nem têm comida para sustentar-se. E como a Selma estava a falar, essas mortes invisíveis, como eu digo, é por causa da nossa sociedade, está falida há muitos anos. Mas ainda pior, senti-me tão mal a chegar em casa do familiar e ser tratado como uma anja que salvou essa situação, porque eles já vão poder enterrar o filho dela, que foi assassinado pela polícia. Mas, além disso, eles merecem viver uma vida onde eles têm poderes e possibilidades de realizar essas funerais sozinhos. Não sou eu que devia entrar aí a ajudar, é uma loucura. O jovem foi assassinado pela polícia e depois a família não tinha condições de sepultar este jovem, isso? Elas não tinham condições de realizar o funeral deste jovem que foi baleado pela polícia. Foi a família que me pediu apoio para poder realizar. Estavam com medo que o filho ia ser lançado numa vala comum, porque se tu não tens condições de realizar o funeral, o corpo vai ser lançado, não sei se é dentro de 7 dias, numa vala comum. Pois, então, como é que vivia esta família? Porque eu quero crer que se eles não têm condições de enterrar a pessoa que morre, como é que é a gestão do dia a dia desta família? E onde é que esta família vivia? É só dizer o bairro, não precisa dizer o nome? Foi no Palana Caniço. E se eu cheguei lá, não, claro, as condições são péssimas, não tem quase absolutamente nada, e tinha algumas pessoas por fora, e eu entrei lá dentro, organizaram uma cadeira para eu sentar, e o resto estava sentado numa esteira,
E acabei de acompanhar eles para o cemitério depois, porque era longe, não é? Mas foram poucas pessoas, mesmo por falta de condições, né? Quase nenhum das pessoas que estava presente na casa deles foi, por causa de falta de como organizar transporte para ir lá. Pois, isto é realmente uma violação muito expressiva, não é? Para além da questão da pobreza, para além de não poder reclamar, tem que estar sujeito ao fato dos seus familiares jovens terem de ser mortos pela polícia e, e não conseguirem enterrar estes jovens porque não têm dinheiro. Algo que me vem à mente, não sei se eu estou a delirar, quando nós temos uma sociedade muito vulnerável ou que temos comunidades muito vulneráveis, há estados que têm pacotes para famílias vulneráveis, não é? Como é possível uma família perde o seu familiar e não tem condições de ir enterrar e não existe um pacote gratuito, seja no município ou no estado, para aquelas famílias que não conseguem ter estes recursos poderem enterrar os seus mortos? Estava a dizer a Lisa que este caso aconteceu em Machaquene. Machaquene Não, fica Polana-Canes, isso. Bem próximo. Fica a poucos metros ou quilómetros da Summershield, que é um dos bairros mais nobres, onde temos a elite política, económica e diplomática. Estas pessoas não são pedras, plantas ou invisíveis. Estas pessoas existem e é uma das zonas com grandes tumultos no período das manifestações. Eu não sei como é que vocês veem isto, porque de alguma forma esta estratificação social, os extremos de riqueza e pobreza e sobretudo a conviver no mesmo meio contribuem para mais tensão social, ebulição social e as revoltas populares que nós estamos a ver. Dário, como é possível nós resolvemos este problema? Nós temos um Estado que não aceita as desigualdades sociais, não tolera que as pessoas reclamem das suas condições de vida, mas temos uma população que está a morrer de fome, doença, miséria, falta de oportunidades e que, de alguma forma, não é oferecida alguma perspectiva, sobretudo os jovens. Bem, Selma, para qualquer pessoa que esteja atenta, percebe que a maior parte da nossa população vive no limiar da pobreza. Isto é notório. A pobreza urbana, por exemplo, é abismal. Estas diferenças sociais estão cada vez mais visíveis. E falava a Lisa da Polana Caniço, que é realmente paredes meias. Agora, há uma parte da Polana Caniço, até porque as nossas cidades, principalmente Maputo, está a sofrer um processo de gentrificação, não é? Há um espaço ali na cintura da cidade de Cimento, na cintura com aquilo que eram os subúrbios, no nosso termo subúrbio, na nossa forma de ver, em que já vai sendo arrancado aqueles espaços, a população e as pessoas estão a ser afastadas para cada vez mais longe, não é? Então, o Polana Caniço de hoje está cada vez menos, mais afastada do que estava, não é? Toda aquela região ao lado da Universidade Eduardo Mondlane já é chamada Summershield 2, né? Quando nós sabemos que é a Polana Caniço. Então, realmente há este processo de exclusão, não é? É daqueles que são mais pobres, é uma exclusão econômica, financeira, social, portanto as pessoas não têm acesso àquilo que é básico, não têm, ao contrário do que o governo tem tentado nos dizer. Já ouvimos de um ministro que as pessoas em Moçambique têm 3 refeições por dia, o que é uma grande falácia. As pessoas muitas vezes não têm sequer uma refeição por dia. Não, eu honestamente, quando ouvi aquela declaração, eu não queria acreditar que aquilo estivesse a sair da boca de um governante. Nada contra Celso Correia, nada contra ele. Mas nós encontramos situações críticas mesmo até no coração da capital do país, onde as pessoas não têm nada para comer. Nada para comer. Eu não sei como é que é possível as pessoas imaginarem como é possível viver com fome durante dias, semanas, meses,
anos, décadas, e E simplesmente olha, não Selma, fazer nada. Selma, nós hoje, nestas manifestações que se seguiram às eleições, nós estamos a colher, no fundo, o preço destas diferenças sociais. Eh, Porque se nós vermos, as pessoas hoje mesmo pela manhã, eu saí de casa para ir a algum lugar e não consegui chegar porque há barricadas aqui na circular, etc. E tivemos que voltar para casa. Ou seja, levamos desde as 8 até por aí, ao tempo que eu cheguei, para não chegamos ao nosso destino e tivemos que regressar. Isto é o quê? As pessoas hoje já aproveitaram-se, claro, legitimamente, deste contexto de comoção nacional, etc., para reivindicar tudo aquilo que estava mal parado, tudo aquilo que estava mal parado. E nós temos, por exemplo, para quem mora, por exemplo, na região de Maputo, da Matola, por exemplo, que é um tampão da cidade de Maputo, qualquer coisa é suficiente para que as pessoas não cheguem a Maputo, que está a 8 quilómetros, a 8 10 quilómetros. Por quê? Porque há um grupo de pessoas, há bairros aqui que estão no meio entre uma zona que por exemplo, nobre, há zonas nobres da Matola, mas há bairros aqui, até a cidade de Maputo, onde realmente a pobreza está ali. Eu assisti há algum tempo atrás, acho que foi a coisa de um mês, uma reportagem na televisão a mostrarem as pessoas a tirarem água para consumir nas drenagens. Aqui perto onde nós chamamos a Maquinaga, ali atrás tem um bairro. E as pessoas consomem água da drenagem. Então, o que é que se espera destas pessoas? Não se pode esperar outra coisa. Não se pode que se as pessoas tivessem um emprego, se as pessoas tivessem condições de habitação condignas, as pessoas não estavam na rua. As pessoas estão na rua porque, no fundo, elas sempre estiveram lá. Este estar na rua não é uma coisa nova. O que é novo é que, neste momento, estão na rua e querem que a sua voz seja ouvida. Finalmente apareceu alguém, né, que temos que dizer, foi o Venâncio Mondlane, que disse às pessoas que, afinal de contas, elas têm direitos, que elas, no fundo mostrou por A mais B, com números e etc., que, afinal de contas, elas são pobres, não é porque nós somos um país pobre, é porque nós somos um país empobrecido. Então, isto Mas, tem mas, um mas impacto. isto, vamos lá olhar também para a questão das críticas que se fazem. Isto não é agitar a população, Odário? Se o Venâncio chega e diz às pessoas que estão a falar sobre fome, desigualdades, injustiças, isto não é agitar a população para manifestar? Eu não acho que seja agitar, mas eu acho que alguém sempre tinha que aparecer para fazer isto, não é? Infelizmente, como dizia o Baiano, na gênese da nossa República, desde 1975, e até se calhar antes, né, na gênese da fundação do partido, etc., nós vemos que não há esta ideia de que as pessoas podem falar, não é? Nós nunca houve, nunca houve. Então eu olho para este cenário como um cenário benéfico em que tu mostras às pessoas que, afinal de contas, elas têm uma palavra a dizer. E E até nós temos porque, de hoje, alguma forma, desculpa cortar, Dário, sim, falaste muito bem da questão da fundação da Frelimo e a própria disciplina partidária. E eu exatamente. sinto, se não estou em erro, que há uma confusão aqui entre luta por direitos básicos ou benefícios básicos da população, como comida, habitação, etc., com lutas ideológicas. A população não está a reivindicar nenhuma condição ideológica que tenhamos ou está a lutar ideologicamente contra a Frelimo. São problemas que foram gerados por uma má governação comprovada. Estamos a falar da corrupção, estamos a falar da exclusão econômica. Nós sabemos muito bem que há pessoas que vivem no limiar da pobreza e algumas delas porque não estão alinhadas com o Partido Frelimo. Estamos a falar de pessoas que apoiam a Renamo em algumas comunidades que eu vi que não têm acesso à eletricidade, não têm acesso aos serviços básicos de saúde, de educação. Esta exclusão, sem dúvidas, traz conflitos, Dário. Obviamente, e nós temos que nos lembrar que nós estamos em 2025.
onde as pessoas têm acesso a uma informação que não é filtrada. E é uma informação que chega em tempo real, não é? Aconteceu, está nos celulares das pessoas. Então, não fosse o Venâncio Mondlane, viria outro qualquer. Qualquer pessoa, porque as pessoas, os moçambicanos, têm acesso a esta informação. Dizíamos, não é, isto não é querer falar política, mas havia pessoas a dizer, não, isto é um fenómeno urbano, mas depois nós quando vemos as imagens deste homem, enfim, em lugares recônditos, ele é conhecido. Por quê? Porque as pessoas têm um celular, porque as pessoas têm um WhatsApp, as pessoas recebem informação, as pessoas sabem que, olha, este é o homem de quem se fala neste momento, este é o homem que tem dito coisas interessantes. Então, qualquer pessoa, nós estamos num contexto em que as coisas realmente são debatidas à mesa dos cidadãos, em casa das pessoas. Já não há esta ideia de que vamos debater a coisa num comitê do bairro, etc. Não é? Mas hoje em dia nós vimos aqueles exercícios, aquelas tentativas dos grupos SOS, quando houve esta coisa na cadeia, quando saíram, evadiram-se aqueles nossos irmãos prisioneiros, ou foram soltos, e depois houve ali rapidamente grupos SOS dos bairros, etc. Mas rapidamente as pessoas deram-se conta que aquilo era um embuste, que aquilo não servia para nada, que aquilo eram, no fundo, grupos do partido que tinham realmente se organizado em tempo recorde para fazer com que as pessoas viessem e percebessem a coisa só numa perspectiva. Então, rapidamente as pessoas saíram daqueles grupos e viram que aquilo era um embuste. Por quê? Porque as pessoas estão a receber a informação. Este quarto poder, né, que é o jornalismo, hoje está nas mãos das pessoas, não está, já não é filtrado, ninguém precisa da TVM, ninguém precisa, enfim, da STV, as pessoas precisam só de alguém que tenha um celular e que diga, olha, está a acontecer isto neste momento. Estou a ver que o baiano está-se a rir e como jornalista realmente nós sentimos isso, não é? Que hoje já não existem os gatekeepers. Obviamente que isto tem uma série de riscos, eu reconheço fake news, etc. Mas há também uma parte boa, que é as pessoas receberem informação bruta. Quando eu falo de bruta, é não editada e não tendenciosa, né? Cortar aquele lado que não queremos que as pessoas saibam, etc. As coisas estão a sair, né? E é aquilo que diz, não se pode parar o vento com as mãos. Agora, Baiano, vamos falar sobre os esquadrões da morte? Sabemos que é um assunto muito controverso, muito delicado, da qual todos nós temos medo de falar, até eu tenho medo de falar. Não há ninguém que não esteja sujeito a risco de ser eliminado, não é? Nós vimos figuras de várias áreas, desde a academia, jornalismo, política, entre outras, a serem eliminadas. Os últimos casos, como Elvino Dias, Paulo Guambe, até hoje ainda não foram resolvidos. Ainda hoje nós vemos pessoas a serem assassinadas a nível das províncias, por exemplo, pessoas a serem sequestradas, e não há nada em termos de processos judiciais nos tribunais, não se fala absolutamente nada disso. Afinal, quem manda nos esquadrões da morte? Esses esquadrões protegem interesses de quem? E quem está a financiar este grupo? Isso é um pouco complexo. Em tempos, o sociólogo Elise Macamo escreveu uma série de, acho que 8 textos, onde que ele falava do poder da Frelimo, né? E nesses textos do poder da Frelimo, ele dava a entender que muitos de nós, nos nossos diferentes locais de trabalho, seja lá o que for, agimos e entendemos o que são comandos e depois pomos isso em prática. E eu posso ver, quero com isso dizer que os tais esquadrões de morte podem, alguns, receberem ordens diretas
dos seus superiores hierárquicos, e outros podem também estar a agir de forma pessoal, não é? Quer dizer que porque o que acontece é o seguinte: temos que ver em que sociedade nós temos. Nós temos uma sociedade em que, apesar de estarmos no Conselho das Nações, apesar da Constituição estar a dizer que somos um país-Estado, um Estado de direito democrático, continuamos a sermos tratados como súbditos, não é? Não, porque porque um cidadão, ele goza de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e econômicos, direitos coletivos. Que ele, acima de tudo, ele participa de uma cidadania ativa, onde ele é crítico, onde ele tem direito à sua dignidade, né, como pessoa humana. Ao mesmo tempo tem deveres, não é? De respeitar as leis, respeitar a propriedade privada, por exemplo, respeitar o direito dos outros, e participação civil, que é esta através das eleições, não é? Sempre chamam-nos para participarmos como eleitores. Mas, no entanto, o que eu noto é que nós temos mais deveres, o Estado exige de nós deveres, e o Estado não está preparado para que nós, de facto, exerçamos os nossos direitos. Então, aí, ou somos cidadãos de segunda classe, somos obrigados a seguir os direitos, os deveres, e não somos vistos, de facto, como cidadãos de pleno direito. Então, por isso que eu dizia, somos súbditos, não é? E, então, nesse sentido, há pessoas em que sabem que, olha, a Frelimo exerce um controle social sobre toda a sociedade, sejam essas agremiações políticas. Podemos perguntar por que é que a Renamo agiu da forma como agiu quando o Venâncio, por exemplo, decide opor-se ao Yusuf Mamad. Como é que os tribunais agiram, o próprio Conselho Constitucional, quando o Venâncio quis se candidatar com a CAD. É o controle social social e político que a Frelimo exerce sobre toda a sociedade. Então, há pessoas que, por causa disso, desse entendimento, elas, nesse quadro estou a falar de esquadrões de morte, veem toda e qualquer forma de se contrapor isso, dos cidadãos acharem que não é isso. O contrato social que temos é de que temos os nossos direitos. Então, essas pessoas saem e começam, fazem desaparecer pessoas. Lembro-me da morte do... Lembram-se que negava-se que existiam esquadrões de morte de Moçambique, até a morte do Anastácio Matavel, salvo erro, em Gaza. Por que que sabemos disso? Porque o carro foi perseguido e as pessoas que estavam no carro acidentaram. Então descobrimos que eram agentes da polícia, eram agentes da UIR. Okay? Então é aí onde que ficou mais do que claro que, de facto, aquilo que vínhamos dizendo, que existem esquadrões de morte, a polícia já não podia, conforme tu dizias, tapar como é que é o vento pelas mãos. E por aí o caso foi julgado, foi levado à barra da justiça. Se calhar por causa deste detalhe que escapou, não é? E os outros casos? O professor Gil Stack faleceu, daqui a poucas semanas vai completar mais um ano, e mais um ano sem nenhuma resposta. Um dos poucos casos que foi julgado, e se calhar por causa de alguma pressão diplomática, é o caso do Carlos Cardoso. Cardoso, sim. Porque os outros casos continuam em silêncio. Yes. Então, eu acho que começo a acreditar um pouco na minha teoria de que nós não somos cidadãos da primeira, ou nós somos ou cidadãos da segunda, ou somos súbditos, porque enquanto eu não tiver essa proteção ou essa pressão de lá de fora,
não se vai resolver. Temos 2 jornalistas, um é recente, o Panorama Voz debateu sobre a morte dele recentemente. Sim. E depois temos um Ibrahim Baruch. Ibrahim Baruch, que não foi encontrado. E está desaparecido. O Presidente da República nunca, então, nunca falou desse caso. Então, quer dizer que dá a entender que somos algumas pulgas, nós que aparecemos a falar, somos pulgas que inquietamos o elefante, não é? Em algum momento, então, que é necessário que sejamos pisados, ok? Então, é muito complicado. E olha, então, há consequências nisso tudo, porque o Xitsung, o povo, que ao longo desse tempo todo foi vendo que é tratado como um cidadão da segunda ou como súbditos, ok? O que é que faz? Também diz o seguinte, olha, se vocês não querem respeitar os nossos direitos, nós também vamos mandar embora os deveres, porque neste momento não está-se a respeitar o que é? Não está-se a respeitar as leis, não está-se a respeitar a propriedade privada, basta-se pensar que é de alguém, do partido. O que é que a população faz? Vai e vandaliza, e não há esse respeito pelos direitos dos outros. A gente vê as barricadas, por exemplo, e depois, se queremos passar pelas barricadas, temos as tais portagens humanas. Quer dizer, é esta coisa de viver em precariedade social em que leva as pessoas depois a dizerem, durante esse tempo, vocês não fizeram muito, não fizeram quase absolutamente nada para, no mínimo, respeitarem aquilo que são os nossos direitos. Então, nós agora também vamos mandar passear com os deveres. Então, e depois outra coisa, só rapidamente para talvez terminar. Há uma coisa, as pessoas dizem lumpen, ok, aí são esses que estão aí, pronto, porque Maputo é atravessado pela avenida, não é Metsocotoré aquela, Marianguabe. O que é que tem depois da Marianguabe? Tem Mafalala. Tem Mafalala, depois da avenida de Angola, Mincadjini, Mafalala. Depois continuamos, temos a avenida Kenneth Kaunda, não é? Kenneth Kaunda, e depois aquele limiar, o Dário estava a falar da São Martinho de 2. Apulana, Caniço, Machaquene, Joaquim Chissano, Machaquene. E essas pessoas vivem numa precariedade social, tal sorte que quando tu apareces com o teu carinho, o teu vítese, és visto como alguém que faz parte do status quo. Enquanto provavelmente tu também és alguém que está a batalhar como todos os outros. Então, depois, ou tens que pagar, se não pagas, vais sofrer consequências. Então, agora é assim. Quer dizer que essas pessoas, elas já chegaram a essa fase. Por si próprias, estão a dizer o seguinte, nós vamos andar atrás daquilo que nós achamos que são os nossos direitos, que durante muito tempo esse Estado não foi capaz de prover. Falavas da Polana, da São Martinho de 2. Olha, sem vergonha na cara, São Martinho de 2 está-se a expandir. Está a ir para Esquelene. Daqui a bocado, quer dizer, que estão a tirar aquelas pessoas que estavam na cintura da cidade, que recebem, talvez algumas delas, o salário mínimo, depois vão ir para os marraquenos, as manhiças. Tem que ser as mesmas pessoas que têm que vir trabalhar aqui a receber um salário mínimo. Quanto gastam? Mais um detalhe, são as mesmas pessoas que vão pagar as portagens. Esse é um detalhe. É isso mesmo. Então, é muito complicado. E talvez para terminar, dizer o seguinte. Há uma coisa, nós temos uma transição de liderança. É essa que aconteceu da Frelimo, deu-se o poder a uma outra geração.
mas que eu olho olhando assim friamente. Acho que essa geração ainda não viu que o povo moçambicano também está em transição, na medida que esse não é o mesmo povo que era antes dessas eleições, ou eleições até autárquicas. Quer dizer, então as coisas não podem continuar a ser feitas da mesma maneira, porque este povo agora está com outro nível de exigência. Falavas quando estavas a introduzir essa parte da pergunta, são jornalistas, tais chamados jornalistas cidadãos, ou cidadãos jornalistas, que têm o telefone, tudo isso circula pelas redes sociais, WhatsApp por aí fora, e que olham para isso, e agora também a distinção entre a cidade e as zonas rurais, ela desaparece justamente por causa desse aparelho. Quer dizer que as pessoas lá sabem o que é que está a acontecer aqui, e nós também sabemos o que é que está a acontecer no campo, nessas zonas rurais. Então, se o partido no poder não olhar para as coisas dessa forma, de dizer que Moçambique já é diferente, não é o mesmo, vamos ter mais problemas e, infelizmente, vamos ter mais mortes. Pois, acho que temos um grande desafio da aceitação, não é? E eu penso que enquanto não alcançarmos este nível, estamos muito longe de uma solução e uma solução sustentável. Agora, eu tenho, por uma questão de equilíbrio de debate, de levantar um assunto que também faz parte dos direitos humanos, e até porque nós olhamos os direitos humanos numa perspectiva inclusiva, não é? Mas eu quero a vossa leitura em relação a isto, que são os direitos humanos violados da população para com agentes, funcionários ou titulares do poder. Vamos falar, por exemplo, de questões onde polícias são assassinados, casas de administradores são vandalizados. Há pouco tempo ouvimos o caso do empreendimento do antigo secretário-geral da Frelimo, que foi invadido pela população que estava ansiosa em nadar na piscina, etc., entre outras questões, não é? E pronto, como jornalista e pessoa, eu penso que vale a pena insistir nesta lógica de violência não é a solução. E é preciso nós optarmos por reações dignas, seja em que contexto nós estivermos, mesmo que seja um contexto em que nós não tenhamos as instituições, é preciso também respeitar o direito do outro. Agora, na vossa opinião, como é que vocês veem este tipo de violência? Há muito debate nas redes sociais e até certo ponto está a existir uma espécie de clima de dente por dente, olho por olho, etc. Vocês acham que isso é saudável e até que ponto isto pode complicar ainda mais o contexto conflituoso em que nós estamos? Isto é para qualquer um. Começar pela Lisa. Eu nem sei o que eu devo responder, porque é difícil, porque estamos a lidar com uma realidade falida e décadas de miséria, onde que muita gente acabaram de enriquecer, enquanto estamos do outro lado com pobreza extrema. Estou totalmente contra a violência e os vandalismos que estão a acontecer, mas eu acho que são consequências de uma realidade vivida durante décadas. Então, mesmo que não estou sendo a favor, temos que procurar soluções para a maioria e não para a minoria, porque neste momento as minorias é que estão a favorecer ou estão a enriquecer, enquanto a maioria ainda não viveu nenhuma diferença dentro do Moçambique. Então, mesmo não concordando, porque não concordo, não vamos ouvir soluções, nem vamos ver que essa realidade
vai parar de existir antes da maioria sendo ouvidas e tem direitos de uma vida digna, com absolutamente o mínimo. Pois, Dário, eu vou lançar essa si agora, que é muito interessante, e quando nós falamos sobre violações de direitos humanos numa perspectiva do cidadão para com agentes do Estado, o Estado preocupa-se muito e quer fazer valer os princípios de direitos humanos. Isto funciona? Bem, isto é um pouco complicado. Temos que fazer uma leitura e, se calhar, várias leituras teóricas do que realmente são os direitos humanos e quem são os sujeitos que estão presentes, não é? E por que é que existem estes direitos. Nós partimos do princípio que os sujeitos principais nesta relação jurídica de direitos humanos são o Estado e o cidadão, não é? E os direitos humanos, eles aparecem exatamente para evitar o arbítrio do Estado, no sentido de que o Estado tem, como é que eu dizia, tem a seu favor todo um arcabouço militar, repressivo, etc. É o Estado, como dizíamos anteriormente, que tem a arma, é o Estado que tem os tribunais, é o Estado que tem todo este aparato que pode colocar em risco a vida das pessoas. Então, quando as pessoas, não é, por exemplo, usam uma pedra para arremessar contra a polícia, temos que ver isto como uma reação a alguma coisa que vem do Estado, algum papel que o Estado não fez e que levou as pessoas àquele ponto, não é? E o próprio, quer dizer, imaginemos que este polícia, portanto, que perdeu a vida, pode perfeitamente, a sua família, até levar o Estado a tribunal e para questionar aonde estava o Estado que não protegeu o seu familiar, não é? Porque naquele caso, não é? Esta pessoa passou por uma situação de violação de um direito, ninguém está a dizer o contrário, mas quando nós chamamos o Estado nesta relação, estamos sempre a chamá-lo numa perspectiva daquele que tem deveres, não é? E que devia, não é? Passar a repetição, promover os direitos dos particulares, etc. Então, isto muitas vezes não acontece. Isso muitas vezes não acontece. Então, nós temos que perceber que esta relação não é uma relação equilibrada. Em direito, nós dizemos que o Estado tem aquilo que se chama o ius império, o poder de autoridade. Não é? Que o cidadão não tem. O cidadão tem uma pedra, o cidadão tem a sua voz, o cidadão não tem este aparato repressivo que tem o Estado. Então, o cidadão não tem sequer condições para fazer face ao Estado. Não estamos a dizer, repito, não estamos a dizer que estas mortes não devam nos preocupar. Devem nos preocupar, mas deve nos preocupar ainda mais perceber por que elas aconteceram. O que é que levou, o que é que falhou, dizia o baiano, que muitas vezes nos sentimos como um Estado falhado. O que é que falhou para que chegássemos àquele extremo? É isto que tem que nos indagar, que nos devemos indagar. Porque existe uma eficácia em direitos humanos, nós dizemos que existe uma eficácia vertical de direitos humanos e a eficácia horizontal. E esta ideia da eficácia horizontal discute-se muito quando são particulares entre si que entram em colisão, não é? E os teóricos, vários teóricos de direitos humanos, de direitos fundamentais, reduzem esta eficácia horizontal no sentido que o que mais interessa é a eficácia vertical. Neste sentido de que o Estado está num lugar de poder, de autoridade, e é este poder, este lugar de poder, de autoridade, que coloca em risco a vida das pessoas. O Estado tem que fazer mais para que estes funcionários públicos, sejam polícias, sejam juízes, por exemplo, os professores, porque hoje em dia também há escolas a serem vandalizadas e às vezes pode ter um professor lá dentro da escola e que pode correr riscos e que corre riscos. Então, o que é que o Estado está a fazer para que isto não aconteça? Essa é a minha grande questão.
Pois, obrigada por colocar esta questão e eu vou a ti, Baiano, a recordar-me do professor Boaventura de Sousa Santos, que é uma das obras que estudei muito na universidade, e uma das questões que o professor mais levantou, do ponto de vista quando falamos de sociologia jurídica, entre outras, é a questão das alternativas de resolução de conflitos, né? A questão da desacreditação dos sistemas vigentes, como os tribunais, entre outras instituições. Mas estas instituições são credibilizadas a partir do momento que os seus titulares se tornam credíveis. E é aí onde levanto esta questão, Baiano. Nós saímos de um processo político, falo das eleições, registando irregularidades em tom de fraudes e que foram chanceladas por instituições de soberania. Como é que fica o respeito do cidadão para com as instituições e titulares dos poderes soberanos e entre outros, depois deste processo, e como é que se reconstrói esta relação entre os cidadãos e o Estado? Bem, muito complexo. E tens razão, quer dizer que nós, enquanto indivíduos, aqui tornamos as instituições o que elas são. Se a nossa conduta ela é íntegra, as instituições também serão íntegras. Infelizmente, ao longo desse tempo todo, não nos preocupamos em tornarmos as nossas instituições mais fortes, quer dizer que porque as instituições do Estado elas devem estar lá a servir a todos e a todas sem distinção e por isso que talvez os outros dizem a própria máxima, não é, de que a lei é cega, nesse sentido de que espera-se também que os que estão lá, que é para dirimir conflitos, seja lá o que for, façam-no de forma cega, quer dizer, que haja justiça no final do dia. Não, quando nós vimos que as nossas instituições não funcionam dessa forma, é óbvio que elas ficam descredibilizadas, perdem a autoridade e o respeito que os cidadãos e cidadãs outorgam a essas instituições por elas serem aquilo que representam, não é ser. Então, aqui, para mim, o que eu penso é que há coisas que devem ser feitas. A Lisa falava da questão da maioria, da minoria, que é necessário que julguemos ou que governemos para a maioria, não pela minoria. E isso pressupõe-se que temos que ter um novo contrato social, não o que existe neste momento. Infelizmente, eu não vejo nesse presidente da República que se diga chancelado pelo Conselho Constitucional um interesse em, por exemplo, chamar todas as forças ativas e vivas da sociedade para que, de facto, refundemos o Estado moçambicano. Recordam-se que antes das eleições falava-se muito de temos que refundar, mas neste momento não vejo isso. E no outro dia li algures que se dizia que ele tem estado a reunir com a sociedade civil. Eu faço parte da sociedade civil, mas não me recordo de ter tido um convite, ou mesmo a minha instituição, que, olha, o Presidente da República, ele convida a sociedade civil para esse processo de diálogo, não é? Mas vamos lá ser honesto, o Baiano, tu não és o Shitsungo, não fazes parte do Shitsungo? Não, eu sou. Seja a razão. Alguém do nosso grupo aqui, se calhar alguém do nosso grupo não seja Shitsungo, não é? Mas somos todos povo, né? Somos todos povo aqui. Depois vou te dizer mais, que eu pelo menos trabalho com comunidade.
Okay? Lá nas comunidades, ainda não ouvi ninguém dizer que fomos chamados para, né, para ir falar com o Presidente da República, darmos nosso ponto de vista sobre como é que como é que o país tem que ser reorganizado. Então, eu acho que, da mesma forma que alguns partidos políticos que são chamados à mesa do diálogo, e que não são legítimos. Aliás, todos os partidos políticos, incluindo a Frelimo, que estão na mesa do diálogo, não têm legitimidade. Porque, pelo menos daquilo que nós vimos das eleições, não têm legitimidade. Então, são pessoas que não, são partidos que não têm legitimidade, que estão a discutir as questões do país. Exatamente, Provavelmente até se são vamos olhar organizações. por esta lógica, todos os acordos políticos que visaram o encontro da paz ou estabilidade falharam, porque foram feitos entre partidos políticos e eles, sem dúvidas, excluíram a sociedade e excluíram boa parte dos moçambicanos. E esse modelo, sem dúvidas, tem de ser reformado, não É é? fato. É preciso incluir todos os moçambicanos, sem exceção. E daí faz sentido o que dizes sobre a inclusão do Venâncio Mondlane para a discussão. E eu vou levantar este assunto até de forma muito polêmica. Não é polêmica e se calhar seja controversa, mas se o Venâncio é moçambicano, não é o nosso irmão? Eu às vezes fico com dúvidas de qual é a dificuldade de aceitar o Venâncio Mondlane na mesa se todos somos moçambicanos. Afonso Dhlakama era moçambicano. E eu penso que, mesmo que tivesse ideias diferentes, ele merece um lugar à mesa. O que nós estamos aqui a dizer é que o pluralismo de ideias é normal e, sobretudo, num ambiente democrático, embora em Moçambique nós ainda não começamos a exercitar este ambiente democrático, mas é preciso, e sobretudo, educar as pessoas, porque eu penso que a Frelimo não fez este trabalho, nem dentro do partido e nem fora do partido, no setor da educação e até na mídia, para ensinar as pessoas que têm ideias diferentes também fazem parte da moçambicanidade. E isto traz conflitos até hoje. Hoje estamos a ver, por exemplo, algum extremismo entre apoiantes do Venâncio Mondlane ou do Podemos, ou o que se queira, contra a Frelimo. Mas não podemos nos esquecer que isto aconteceu com a Renamo. A Renamo foi perseguida também. Porquê? Porque não aceitou-se que este fizesse parte da mesa para discutir soluções para Moçambique. Agora temos uma reprodução onde a Frelimo hoje troca as posições e é vítima. Mas isto não é bom para os moçambicanos. Seja Frelimo, seja Renamo, seja o MDM, seja Venâncio, seja quem for, penso que todos têm lugar na mesa como moçambicanos. Eu não sei se é assim como vocês veem, e eu penso que por aí é preciso incluir outras forças da sociedade no diálogo, não só partidos políticos, mas e sobretudo os cidadãos. Baiana, era só uma nota em relação ao que estavas a dizer. Sim, olha, uma coisa é certa. Eu, a forma como entendo o que está a acontecer é essa. O Partido Frelimo, conforme eu dizia, sempre teve o controle social e político sobre todos nós. E é uma forma, quando o ex-secretário-geral do partido diz que não é preciso, não deves de querer, nós é que temos de querer. E nós fazemos muitos memes. E agora, quer dizer, vou refletindo quando essas palavras. O que eu entendo é que na Frelimo há o comando é esse. Nenhum membro deve se querer. Ele pode se querer, mas tem que ser privado. Tem que ser lá no seu coração. Então, tem que ser o partido que decide que, olha, camarada fulano, camarada fulana, vais para aquele cargo ali, concorre agora para este e aquele cargo. O que é que eu quero dizer com isso? É que, a partir da altura em que, por exemplo, temos um Venâncio
que ele aparece com um brand pessoal. O Venâncio não é um brand partidário, não é um brand da Renamo, não é um brand do MDM, é pessoal. É como é que se diz em português mesmo? O capital político de Venâncio é muito pessoal. E é isso que na Frelimo reprime-se. Não se quer isso, ok? Dentro do Partido Frelimo. Então, o Venâncio, ele, quer dizer, que sentando, ser chamado para a mesa de negociações, estar-se a dizer que o modelo do Venâncio de fazer política é aceite em Moçambique e que também pode ser aceite dentro do próprio partido Frelimo. Então, a Frelimo depois pode passar a ter problemas com aquela massa de jovens que também vão dizer que nós queremos isto, eu quero concorrer para este e aquele cargo. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais que o Venâncio está a ser combatido, porque ele está a trazer uma forma de fazer política que é diferente de fazer política em Moçambique. Aquilo que eu dizia, a Frelimo sempre controlou e quer continuar a controlar. Então, não quer que esse modelo, que o modelo do Venâncio vingue, essa de que eu quero-me, para estar ali, para pegar no que o Roque Silva que dizia. E isto acho que não é sustentável a longo prazo, porque à medida em que os fundadores, acho que ficaram cinco ou seis fundadores, segundo o Helder Martins, à medida que os fundadores da Frelimo foram desaparecendo, o cimento que ligava a todos também vai desaparecendo. E isso é problemático. Aliás, há algumas dessas coisas, como os esquadrões, porque eu começo a pensar que também os esquadrões de mortes são mandados pelos cartéis que existem dentro do próprio Partido Frelimo. Então, para nós, enquanto nação, isso é muito problemático. A ideia de, como dizia acho que a senhora Graça Machel, em algum momento dizia que não devemos ter medo de pensar, de falar. Como moçambicanos, temos todos que pensar Moçambique. E pensar Moçambique é estarmos aqui, estarmos a falar, sem medo de que ao sair daqui vamos partir a perna, com sorte, não é? Porque pode ser que seja a minha vida que vai acabar. Quer dizer, isso acontece. Então, acho eu que é muito complicado. É necessário que todos, mas todos mesmo estejam na mesa, porque as nossas ideias são todas elas úteis, de alguma forma, até prova em contrário, são úteis. Aliás, mesmo as ideias do Venâncio, querendo como não, este governo aqui está a usar parte delas, não é? Exatamente. Pois, eu vou tomar isto, Baiano, como as suas últimas considerações, já estamos mesmo no fim. Vou dar a palavra à Lisa agora, como as suas notas finais sobre esta questão dos direitos humanos em Moçambique, e depois fechar com o Dário. Lisa? Eu não sei, parece que a minha imagem desapareceu, ou está-me a ver? Não, estamos a ver. Nem sei, estou a... Pode falar. Não, eu só queria agradecer muito, estou muito feliz por descobrir a sua plataforma e que nós todos normalizamos o abnormal que existe dentro do Moçambique, porque os acontecimentos que estão a acontecer agora não é normal e devemos mesmo chamar a atenção desses direitos humanos que estão sendo extremamente violadas e queremos viver e realizar uma realidade diferente que dá favor à maioria e não à minoria. Então, muito obrigada por me convidar e estou muito feliz sabendo que somos muitos que estão na mesma causa, apartidários, porque eu não tenho partido, sou apartidária e só quero o melhor quero o melhor para os que não têm valor dentro da nossa sociedade, que é a realidade que estamos a viver,
que um pobre não tem valor dentro de Moçambique. Isso é muito preocupante. Pois, obrigada, Lisa. Dário de Souza. Bem, Selma, como dizia o poeta, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Eu vejo que este é o grande mote que os nossos governantes têm que perceber, que os tempos mudaram, que as vontades mudaram com os tempos, e quem não souber se adequar a estes novos tempos realmente ficará para a história. E tenho muita pena que partidos seculares como a Frelimo, a Renamo, por exemplo, não estejam a fazer a leitura correta dos novos tempos. Mas nós temos esperança. Quando eu dizia aqui, quando nós nos dizemos ativistas, no fundo, os ativistas são pessoas que sonham, são pessoas que acreditam, e são pessoas que, pronto, dão o peito, não necessariamente as balas, porque ninguém quer ir desta para melhor, mas que estão aqui para dizer aquilo que muitas pessoas não têm coragem de dizer. Então, que pelo menos reste-nos isto, o poder de discutir, de debater. E estás de parabéns, Selma, por abrir um espaço como este, para que possamos debater. E eu espero que realmente aqueles que nos devem ouvir nos estejam a ouvir. Muito obrigada, Dário. Vou estender os meus agradecimentos à Lisa e também ao Baiano por estas ricas contribuições que vocês deixaram aqui. São contribuições de gente que não tem compromisso político ou partidário nenhum. Nosso compromisso é mesmo com um Moçambique inclusivo, um Moçambique em paz e um Moçambique que possa desenvolver de uma forma que beneficie a todos os moçambicanos. A vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigada também. Espero que vocês deixem as vossas mensagens a respeito desta discussão e nós teremos um prazer de lê-los. E espero por vocês nos próximos programas, que traremos pessoas interessantes a discutir temas também interessantes. Muito obrigada e até à próxima. Tchau, tchau.